Sobre Maquiavel, o que todas as pessoas que se envolvem na política deviam saber. Você que faz parte dessa política contemporânea, não se esqueça, eu sou o professor Acioli. Entra aqui, ó, siga nossos, compartilhe nossos vídeos, sejam nossos seguidores. Só assim você está ajudando na questão dos algoritmos, verem que você é realmente um seguidor fiel, uma pessoa que está assistindo e compartilhando nossos vídeos. Nicolau Maquiavel foi um grande intelectual, né, da sua época, na época renascencista. Foi nascido na Itália em 1469. O pensador é estudado até os dias de hoje. O terror de muitos e também o que ameniza a questão das dores de muitos outros. Hoje suas teorias são a arte de fazer política. Aconselhou-se muitos políticos, né? E ele traz um resumo. Hoje eu lhe trago um resumo das principais atribuições de Maquiavel. E o que se mostra? A questão das políticas atuais, de algumas teorias que podem ajudar a você entender um pouquinho do cenário que, ora, você está adentrando nesse novo mundo, que é o mundo das políticas atuais. A principal obra de Maquiavel, O Príncipe, nesse clássico ele é escrito pelo próprio Nicolau Maquiavel, que é considerado por muitos um manual de conselhos. Inclusive para você, político emergente, basta você olhar, assistir e ruminar os seguintes textos que podem ajudar os governantes a trazer as experiências valiosas para uma conquista de se manter no poder. Essa obra hoje continua a ter uma importância muito eficaz, importantíssimo para as pessoas que querem fazer uma carreira política, onde o povo sempre, conspira contra aqueles que os protegem. Há mecanismos políticos para aqueles que desejam, que enfatizam, seus que querem se tornar chefe de estados. Podemos dividir essa obra política de Maquiavel em várias partes. Porém, vamos falar só de 4 partes hoje, nesse pequeno texto, do qual como conquistar, como conservar os estados, análise do papel dos sistemas militares e os conselhos aos políticos para que façam, querem se perpetuar no poder. Maquiavel foi, de fato, o primeiro pensador a desmistificar, a desnudar e romper com essa visão idealista sobre a política. Ele enxergava o mundo de uma forma diferente, era um homem muito além do seu tempo, e esse organismo político com que ele não, como deveria ser bom, você deve ter ouvido a frase, os fins justificam os meios. Muitas vezes, embora eu fiz alguns textos falando sobre os fins justificam os meios, embora não tenha sido escrita por Maquiavel, mas define muito bem o seu perfil de pensante, o qual sobre fazer a política e como fazer. O homem intelectual, ele argumenta de forma sapiente, e essa obra, que é um sucesso mundial, e ela faz parte, como livro de cabeceira de muitos políticos, a ação do bem mais importante que é se manter no poder. O caminho a ser tomado para chegar a determinado sucesso no poder. Além disso, argumenta de que também os seres humanos é sempre guiado, é sempre conduzido pelos seus interesses pessoais. E é por essa natureza, um ser ingrato, volúvel, um ser egoísta, vingativo, covarde, traiçoeiro, independente do que venha acontecer, da época do modelo social, a política é uma caixinha de surpresa. E tudo isso está inserido dentro desse contexto. Por isso, Maquiavel frisou que o ideal seria que o líder fosse amado ou temido, ambos os extremos. Mas com isso seria impossível, justamente pela sua natureza humana. Logo era preferível ser temido do que ser amado, porque quem é temido sempre é respeitado. Muitos políticos usam essa estratégia. O pensador afirma que para ser um líder, para um líder conquistar e permanecer no poder, é necessário ser bem visto, ser bem quisto, ter a popularidade, ter a empatia. Para construir essa boa imagem, ele cita algumas características de que um líder deve ou não deve ter. Mas, porém, vamos falar dos temidos, dos respeitados, os anjos e demônios da política. É necessariamente ter, mas sim parecer ter. Talvez você nem precisa ser
uma pessoa da integridade, da misericórdia, da humanidade, do bom caráter. Mas você tem que mostrar esses perfis, você tem que ser esse grande ator. A sinceridade, a religião, a família, você deve aparecer publicamente para que o seu eleitor não se iluda, né, e veja você de uma forma diferente. Maquiavel escreveu essas passagens no século XV para o século XVI e dizia que o príncipe não precisava, de fato, ter todas essas qualidades imaginadas pelas pessoas, mas se deveria esforçar ao máximo para ter aquela visão, que essas aparências, né, muitas vezes se enganam, ou seja, não do caráter, mas sim da reputação. Ele devia disfarçar bem, mas bem mesmo com o animal, por exemplo, ser um grande dissimulador, e para que ele pudesse chegar ao poder. Assim, para Maquiavel, um bom líder deve ter as duas constantes virtudes, virtus e a fortuna. A virtude está relacionada à competência, às habilidades, aquilo que você pode fazer de obras para convencer o povo. O conhecimento, a busca, a excelência, em tudo que está ao seu alcance, como, por exemplo, a representatividade do povo. Parar para ouvir o povo. Já a fortuna seguinte, ela significa o que acontece que sem o money, sem o dinheiro, seu controle é imprevisível ao inesperado. Outro pensamento que o trabalhador fez, né, por esse todo o processo desse livro, de que o príncipe e o Estado deveria ser laico. Ou seja, a igreja não se deve se meter, influenciar na decisão do povo. Tudo é mero ledo engano. A igreja deve sim envolver na política. Isso foi frisado por Maquiavel. Pois durante a Idade Média, a igreja e o Estado detinha muito poder. Isso incomodava os feudais, os nobres, os políticos, os reis. A influência mais nessas decisões políticas. E com isso, eles acreditavam que a separação entre a igreja e a política poderia ajudar nos seus intentos pessoais, que era a perpetuação do poder. É imprescindível se construir um Estado justo para todos. Tal a separação não significa que o líder não possa ter uma religião, não deva ser religioso. Aliás, isso é muito louvável quando você encontra um político que se envolve com a religião, que está no meio do povo de Deus, mas ele não pode permitir que o governo seja regido pelos preceitos da religião, pelos preceitos das suas cristandades, pelas amarras daquilo que se faz no episcopado. Ou seja, um governo de todos. As amarras teológicas às vezes podem sim atrapalhar a sua administração, a sua gestão. Segundo Maquiavel. Por isso que estudamos Maquiavel. Para o Felipe Pondé, Maquiavel continua a ser causa de horror e muitos políticos, porque ele continua, ato sempre atual. Para ele a política ainda é mais idealizada e mentirosa do que aquela época renascencista. E por isso ainda é necessário de que Maquiavel seja sempre trazido para os debates democráticos contemporâneos, e justamente porque estudar esse autor ajuda a sociedade, principalmente você eleitor, você emergente, você vereador, a compreender, a discernir melhor essa prática da teoria e a política. A relevância que há entre o fazer e o ser. O príncipe deve ser interpretada como a experiência de fatos passados que podem ser hoje ajudar a educar, ampliar e levar as pessoas a ter a consciência da realidade política, mesmo depois de 400 anos. Vale destacar que, além de O Príncipe de Maquiavel, possui outras obras, outras publicações notáveis de que poderá trazer para você um aprofundamento nas questões políticas. Relatos sobre os fatos da Alemanha de 1508, relato das coisas da França de 1510, discursos sobre a primeira década de Tito Livio, em 1513 a 1521, a arte da guerra de Sansu, de 1517 a 1520, a Mandrágora, de 1518, são livros que o político poderia ler, para que não se tornasse mais um influenciador, influenciado pelo sistema. Para Rousseau, a filosofia francesa, o teórico do político, dos prestígios escritos de Maquiavel, permitiu que a sociedade identificasse as estratégias, aquilo que os príncipes defendem de querer se perpetuar no poder.
As ideias de Maquiavel são temporais, adaptáveis a qualquer época, porque contêm aspectos fundamentais da civilização humana. Ao comparar os seus escritos com a política na contemporaneidade, podemos observar que, de fato, muitas coisas se repetem no decurso do tempo. A política é cíclica. Isso acontece para que conseguiram uma posição que almejam, aparentando serem os ideais para o tal, para ser o representante do povo. Parecem ser bons e justos, incorruptíveis, e fazendo promessas que não conseguem cumprir. Aquilo que o povo quer ouvir, as palavras mais sérias da circunstância, de certo momento, se mostrarem totalmente diferentes daqueles que passaram seus antecessores, fazendo promessas de que fizeram. Como que se avalia o cientista político Fernando Filgueiras, de que na Universidade Federal de Minas Gerais, ele fez as suas ponderações. Se pegarmos os últimos governantes, talvez que não tenham seguido o caminho correto, do politicamente correto, daquilo que Maquiavel tinha dito. Fernando Collor recusou essas armas e para conquistar o poder, mas não soube manter o cargo, né? Ou seja, ele usou a estratégia, mas não conseguiu se manter no cargo porque mudou suas estratégias. O livro de O Príncipe traz muitas chaves descritas para que o professor de filosofia da política ele possa entender de que os fins justificam os meios. Apesar dessas tendências, apesar daquilo que podemos comparar, das ideias, dos pensamentos de Maquiavel, como os políticos maldosos, aqueles malvadãos que entram e querem massacrar o povo, e o povo sempre votando neles. A verdade é que os ensinamentos do autor nos traz também presentes preciosíssimos com relação à conduta de um bom político. No livro, traz exemplos de tempos modernos para ilustrar as ideias de Maquiavel como a globalização, o poder americano, os grandes emergentes, os ocidentais, os orientais, as famosas campanhas políticas globalizadas. Por fim, outro ponto interessante de que na política atual, quando comparamos diversas vertentes da conduta do manual de Maquiavel sobre o fato de chegar ao poder, como se manter no poder, muitos candidatos que levarem isso à prática poderão ter, sim, de fato, sucesso na sua carreira. Não se esqueça que a religião pode ser uma grande arma para que os adeptos possam chegar ao poder. Caso no Brasil, por exemplo, percebido pela influência da religião, do protestantismo, na conduta dos seus políticos que possam ser os seus representantes. Muitos têm usado das suas ardis para que chegaram ao poder, porém não conseguem se manter. A bancada evangélica no seu projeto de poder, a bancada da bala e outras frentes parlamentares. Mas vamos falar, a busca por mais parlamentares políticos, isso só tem a crescer, cada um dentro do seu quadrado. Mas nessa perspectiva de que vale relembrar de que esse tema tão polêmico poderá sim trazer de fato um conceito de que os fins justificam o meio, e na política tudo é possível. O Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, de acordo com a reportagem do portal GHZ, né? O uso de temas, jargões, de frases que venham convencer o povo e também a conduta dos seus políticos no decurso do tempo fez Jair Messias Bolsonaro chegar ao poder. A referência de muitos talvez seja a conduta assídua no decurso do tempo e a apresentação de boas obras, bons serviços prestados e aquilo que vem trazer de fato para uma boa política, de que os fins justificam os meios. E você acredita que os fins justificam os meios? A moral, a ética, a religião, tudo aquilo que vem para agregar valores dentro dessa política poderá sim trazer um retorno, porque há de se ter, né, de fato, uma alternância de pessoas na cadeira do poder. Maquiavel, de fato e de direito, ele trouxe dicas preciosas para você que está e pretende entrar na política, você que quer seguir uma carreira, você que quer fazer algo de importantíssimo para o bem da sua comunidade. Mas não se esqueça, na política não existe espaço para a emoção, e sim para a razão. E não esqueça também de que não existe vácuo na polícia. Todos os espaços serão preenchidos. E tudo aquilo que você fizer poderá refletir no seu sucesso, no seu insucesso.
A Deus, a pátria, a família, tudo que há de mais precioso. Eu sou o professor Acioli, diretamente para o Papo Sem Rodeio, falando um pouquinho de Maquiavel, a você emergente na política que quer seguir de fato e de direito nessa trajetória que é uma estrada muito perigosa. São duas vias perigosíssimas que poderá sim trazer para você sucesso, como também muito de sabor. As minhas continências.